bem-vindos ao Posto Emissor número 170. Esta semana recebemos nos nossos estúdios de Paço de Arcos um português apaixonado por paragens quentes. Nascido no bairro da Ajuda, em Lisboa, no verão de 81, desde criança que encontra no fado uma casa. É no fado que encontra os seus heróis e é na natureza, no amor e na fé que busca inspiração. No seu novo álbum fala-nos de uma terra que vale o céu. Ricardo, muito obrigada por estares connosco hoje. Obrigado, olá. Como é que te sentes? Lindamente, muito bem, felizmente. Muito obrigada então por pela primeira vez estares connosco aqui no Posto Emissor. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Senhora, ai Senhora da formosura, por cada momento da hora, dão 1000 anos de tristura. Lançaste recentemente um novo álbum que se chama Terra, que vale o céu. Sabendo eu da tua paixão pelo Alentejo, claro que levei logo para essas paisagens, mas cá também pode ser uma metáfora, não é? Cada pessoa pode encontrar o céu numa terra particular. Sim, quer dizer, esse título de Terra que vale o céu tem muito a ver com algo que o Luís de Macedo tem nos versos dele, tem uma coisa que diz: querer a terra é ter falhado o céu. E para mim eu acho que é importante ganhar a primeira terra para depois a conquista do céu, ou de uma ideia que se tenha de céu, não é? E essa terra que vale o céu também simboliza isso. Quer dizer, tem várias leituras. Também pode ser aquela terra que escavamos do peito e começamos a encontrar as coisas verdadeiramente humanas e verdadeiramente importantes da existência, não é? E como o fado é uma cantiga que apela a essa concentração e essa religação entre terra e céu, essa consciência da tragédia da existência, da lucidez dolorosa da vida, daí esse título da Terra que vale o céu. E também é uma frase de um poema fabuloso de um querido amigo que eu gravei também neste disco. Não gravei esse poema, mas gravei-o noutro poema, noutros versos dele, que é um poema do Nuno Judice, onde ele tem essa frase: Terra que vale o céu. Falas muito de poesia, sei que a filosofia também te acompanha. Lá está, é também uma fonte de inspiração ou reflexão para ti, a leitura, não é? Eu gosto imenso de ler, e não porque gosto de ler de noite para dizer de dia, não é esse o caso, mas é porque acho que os livros são uma companhia para mim extraordinária. E eu depois sou um indivíduo curioso, não é? Curioso não da vida alheia, mas curioso das coisas que de facto fazem. Lá está, é aquilo que dizia há pouco, a questão da existência, não é? Porque é que estamos aqui, a razão das coisas, o porquê das coisas. Nós hoje temos muito esta coisa do know-how, toda a gente sabe como fazer qualquer coisa, mas saber fazer, mas porquê? Porquê é que eu faço? Porquê é que canto? Porquê é que estou aqui? Porquê é que sou amigo daquela pessoa, não sou da outra? Porquê é que amo aquela mulher e não amo outra? Ou porquê é que amo aquele amigo e não consigo encontrar amor noutro amigo, que se calhar seria uma pessoa também muito interessante? Ou seja, são estas questões que a mim me depois fazem ler. E este disco também tem muita inspiração de 3 grandes filósofos e pensadores portugueses bastante esquecidos, que tenho muita pena, que é o Leonardo Coimbra, o Álvaro Ribeiro e o António Telmo. São 3 homens que eu tenho lido muito e que me têm inspirado em muitas coisas, em muitos momentos, e portanto a filosofia é uma grande companheira minha, porque filosofia significa o amor à sabedoria, a busca da sabedoria. Portanto, qualquer um pode ser filósofo desde o momento que tenha esse amor descomprometido e essa dedicação à vida e à sabedoria. Portanto, qualquer um pode ser filósofo. Depois tirar cursos de filosofia é outra coisa. Essa inquietação, essa busca, sempre busca por respostas, sempre te acompanhou? Lembras-te de seres, por exemplo, uma criança inquieta? Sempre fui. Eu tive uma infância bastante conturbada. Aliás, isso já foi muito falado e já foi muito mexido e já não vale a pena voltar aí.
até com o Daniel Oliveira, no Alta Definição e outras coisas, falámos muito sobre isso. Mas quer dizer, a minha infância foi uma infância atribulada, mas depois tive a sorte de ir para um colégio diocesano, um colégio em Torres Novas, onde conheci um homem extraordinário, o Padre Manel Alves, que era um homem de mente muito aberta e um sábio verdadeiramente. E portanto, talvez porque ele tenha visto essa inquietação e essa ânsia de conhecer e de ver mais para além, não é? Como diz o Platão, não vejas as coisas como elas se aparentam, mas sim como elas são na sua essência. E esse homem ajudou-me muito. E depois tive a sorte também de conviver com outras pessoas que me ajudaram muito, a grandes amigos e pessoas que eu tive uma convivência muito próxima e muito afetiva, que me ajudou a abrir os horizontes e a abrir a cabeça para aquilo que é a vida, não é? Agora, claro, como tento sempre disparates, porque sou um ser humano. E é isso que nos distingue, não é? Sim, e não só, quer dizer, acho que o ser humano é coisa que devemos acreditar, independentemente de vivemos uma era muito complicada, uma era muito estranha de mentiras e de falácias até da lógica, que as pessoas estão a ser enganadas e continuam a achar que é verdade e a achar que é assim. E isso tem muito a ver com a ignorância. A ignorância, por um lado, traz grandes males ao mundo e o desconhecimento das coisas, mas eu continuo a acreditar na vida, continuo a acreditar nos homens, porque tenho manifestações e conheço gente muito boa quase todos os dias, que estão a servir atrás de um balcão, ou que estão numa redação de um jornal, ou que estão numa loja de ferragens a vender parafusos. Quer dizer, encontro ainda gente muito boa e que me faz sempre acreditar cada vez mais no ser humano, apesar, repito, de se ver em pleno século XXI continuamos a matar em nome de não sei do quê e mais não sei o quê. Da religião, inclusive, não é? Sim, a religião muitas vezes a religião é feita, quer dizer, as religiões são feitas com o homem, não é? A religação é uma outra coisa, religios, e portanto e os homens continuam a ter sempre qualquer coisa que os movimente e que os ajuda a fazer as guerras por interesses próprios e por desejos de coisas que às vezes são tão ridículas e supérfluas que nem fazem muito sentido. Mas é como te digo, não falo nem de política, nem de religião, nem de futebol. O meu futebol é a música, a minha religião é a filosofia e a minha política é a poesia. Uma ótima trilogia, diria eu. Estava a ler sobre a forma como tu despertaste para o fado. Sei que a tua mãe cantava quando estava a arrumar a casa e tinhas uma tia por afinidade que era uma grande melómana, não é? A tua tia Suzete. É verdade. Estás muito bem informada. Estudei um bocadinho ontem. Muito obrigado. E ela, a tua tia Suzete, não só gostava muito, como tinha muitos discos, era uma estudiosa. Foi uma sorte poderes ter esse farol, digamos assim, não é? Foi, eu ouvia a minha mãe cantar e a minha mãe, ela a principal causadora de eu cantar. Minha mãe tinha uma voz muito bonita, que tinha uma coisa muito estranha, que ao mesmo tempo parecia uma reza, uma oração, qualquer coisa desse género. Depois também tinha algo que parecia um pregão, uma coisa muito vinda da terra, muito até ruda às vezes, não é? E essa forma de canto é um canto que a mim me seduz. Aliás, eu tenho muito esta maneira de cantar, eu não tenho particular... aliás, não dou particular atenção a cantores que cantam sempre aqui, ou sempre aqui, ou sempre aqui, ou seja, ou sempre a meia voz, ou sempre a voz muito baixa, ou sempre a voz muito alta. O canto a música é uma relação de tensão e de extensão, e um cantor deve cantar como se fossem as ondas do mar, porque nada na natureza é estático. Portanto, o canto é a última coisa que deve ser estática, não é? Ou ouvindo os pássaros, ouvindo até as baleias com os ultrassons que se pode perceber, nada daquilo é estático. E o cantar para mim é exatamente isso, é uma onda, é como se é alto, é baixo, é médio, quer dizer, tem todas essas nuances. E a minha mãe é a grande causadora disso, dessa noção. Depois, mais tarde, é que via perceber o que era. E depois a minha tia Suzete tem esta importância magistral na minha vinda para a música, porque a minha mãe nessa altura tinha muito poucos recursos e a minha tia ajudou a criar-me e eu ia para a casa dela com 6 meses e a minha tia não tinha filhos e foi ela que enfim, me deu toda uma outra parte que a minha família não me podia dar e de modo que a minha tia depois, como tinha hipóteses financeiras para poder ir às casas de fado, então era ela que me levava. E aquele bichinho começou também muito cedo a cantar o fado, porque ela tinha giradiscos, não é? Nós não tínhamos na minha casa, ela tinha giradiscos e discos em vinil e o rádio e cassetes, e eu ia ouvindo. E então comecei a cantar por cima, vá-se lá saber porquê. Por isso é que eu digo sempre que eu não escolho nada. A vida é que me vai escolhendo as coisas e as situações e, portanto, escolheu que eu cantasse, não sei agora porquê.
A vida escolheu também que no dia em que a tua tia Suzete celebrou os seus 50 anos, tu conhecesses aquele que viria a ser um teu mestre e amigo, o senhor Fernando Maurício. É verdade. Foi o destino que escolheu por ti. O destino baralha as cartas e a gente joga, portanto não sei muito bem o que é que daí vem, mas isso foi uma sorte. Eu tenho uma fotografia que guardo com muito carinho e com muito cuidado, que é ele quase que pegando-me ao colo. E eu tenho essa fotografia, está a minha tia, está ele, e ele está-me a cumprimentar e quase que me quer pegar ao colo. Eu tinha, não me lembro se tinha 6 anos, 7, e foi um momento muito, muito, muito bonito e que eu guardo sempre no meu coração. Aliás, como guardo o Maurício no meu coração, porque foi de facto uma pessoa que me ajudou muito e foi um homem extraordinário, um cantor, um fadista maravilhoso, não é? E portanto, a ele devo muito. E continuará sempre a ser o meu mestre. Falas sempre muito com muita devoção e carinho das pessoas mais velhas que te acompanharam, seja o teu avô, fadistas de outra geração. É uma sabedoria que tu valorizas muito, não é? Sim. É porque, sendo o fado, como se diz, uma tradição oral, esta coisa vai passando de uns para os outros. É quase como aquelas tradições familiares que é de pais para filhos, e neste caso é de mestre-discípulo. Porque outra coisa que foi extraordinária é que foi o mestre que me escolheu, eu não escolhi o mestre. Portanto, ele é que me ajudou e que sempre me incentivou, como a Beatriz da Conceição, foi uma mulher importantíssima também para mim. Eu tinha a minha madrinha, eu ainda venho da época nos fados em que se tinha um padrinho, uma madrinha. Eu ainda tenho carteira profissional, hoje já não existe, mas eu ainda tirei a minha carteira profissional. E eles eram os meus padrinhos, o Maurício e a Beatriz da Conceição. E também outras pessoas com quem eu convivi que me ajudaram imenso e que foram muito, muito, muito queridas comigo e muito minhas amigas. O caso da tia Argentina Santos, o Zé Inácio, o grande violista, o Adelino dos Santos, enfim, tantas pessoas que me ajudaram muito, e trago-as sempre no meu coração porque tinham sempre, ou quase sempre, a palavra certa no momento certo e o raciocínio aguçado para me poderem alertar de muitas coisas, não é? Hoje em dia, com esta obsessão que parece haver pela juventude, não é? Pela novidade, por vezes deixamos os mais velhos, mesmo que não estejamos a falar de fadistas, mas sei lá, os avós ou os vizinhos mais velhos um bocadinho de lado, não é? Isso faz parte de todas as gerações viveram isso. Hoje nós temos muito mais noção porque temos uma coisa que se chama redes sociais, internet e o mundo virtual que nos faz ver outras coisas que há 40 anos atrás não se via, mas isso acontecia. O problema depois, hoje em dia, nós temos uma inversão de valores quanto a mim, mas quem sou eu para julgar, e não é esse o meu objetivo. Julgar é apenas uma análise, há algumas inversões de valores, e até mesmo, por exemplo, a palavra respeito, não é? Respicere, o que sabe ver, saber ver. E muitas vezes é estranho porque nós perdemos exatamente o respeito pelos antepassados. E é importante que os tenhamos muito, muito presentes, porque os antepassados são quem nos dá a continuação de qualquer coisa, não é? Depois a maneira como nós tratamos os velhos, e digo velhos de uma forma com muito carinho e muita ternura, é uma coisa que há um ditado popular que diz uma coisa muito acertada: bom filho és, bom pai serás, assim o fizeres, assim o acharás. Geralmente, como nós tratamos os outros, mais tarde ou mais cedo alguém nos vai tratar de igual modo, não é? E se não quisermos isso, se calhar está na altura de pensarmos nós, cada um, mudar a nossa perspectiva e a nossa postura perante o outro, não é? Mas isso também não é só com os velhos, até mesmo com as pessoas da nossa geração, não é? Andamos um bocadinho sempre às turras e depois, olha, a propósito de terra que vale o céu, nós hoje em dia estamos sempre a querer estar nos píncaros, não é? Ser o melhor de qualquer coisa, o mais notado, com mais seguidores, mais essa coisa toda. E isso tudo acaba por ser uma ilusão, porque o triunfo e a derrota é uma ilusão, eles são iguais em grau. Quer dizer, eles são iguais em natureza, o que diferem é em grau, não é? É como o quente e o frio, nós só sabemos que está quente e frio por uma convenção corporal do nosso corpo, olhando por um termómetro, não é? Porque depois eles são, na sua natureza, não é? Quer dizer, é muito engraçado, isto é filosofia, mas é muito engraçado observar assim. Eu acho que vou sendo uma pessoa mais serena em observar a vida assim e tranquilizando-me com esta coisa do triunfo e da derrota. E nós vamos nos iludindo às vezes com esta coisa das redes sociais, achar que temos mais seguidores e mais likes e mais não sei o quê, a coisa acaba por nos toldar muito o que é se calhar a verdadeira missão cá no mundo e de como é que nos devemos comportar uns com os outros. E como eu quero ser, como diz o Gandhi, eu às vezes cito muitas pessoas porque acho que é muito importante, como diz o Gandhi, que sejas tu a mudança que queres ver no mundo. E portanto dá muito que tenho essa questão esclarecida
de triunfos e derrotas, de seguidores, etc, etc. Portanto, faço aquilo que o meu interior me manda fazer. E de uma forma que eu creio digna e com paixão, que é só assim que sei fazer. E com respeito e respeitando os antepassados e aquilo que... Porque tradição, traditium, aquele que transporta algo, é muito importante isso. Eu acho que se te dão valores de amor, de dignidade, de tolerância, porque não continuá-los? Porque não também praticar isso com quem te ensinou? É tão simples quanto isso, acho eu. Mas pronto, quer dizer, quem sou eu? Não estou aqui armada e educadora das massas, que não é esse o meu objetivo. Estou a dizer aquilo que efetivamente penso, sinto e pratico. Honro as verdades com a prática. Gosto dessa ideia da tradição ser um transportar de algo também, por isso é que tu dizes que ser tradicional não significa ser fechado, nem obtuso, não é? Significa fazer perdurar algo, talvez transportar. Exatamente, quer dizer, esta coisa da tradição, muitas vezes as pessoas, a uma dada altura, achavam que eu era muito purista e que era isto, que era aquilo e que era aquilo outro. Portanto, mas cada um julga de sua maneira, mas muitas vezes desconhecendo a coisa julgada e o interior da coisa julgada. Mas uma coisa que eu posso garantir é que a minha maneira de estar não tem nada a ver com o ser obtuso, fechado e achar que as coisas... Eu já falei aqui 2 vezes que nada na natureza nada é estático, portanto na existência nada é estático, portanto, e até mesmo o próprio equilíbrio não é estático. Tem uma balança, tem um fluxo, é o próprio fluxo da vida, se for, quer dizer, e portanto aquilo que eu, quando canto fados, aquilo que eu faço é manter uma determinada, aliás, é manter determinadas características que fazem com que tu ouças ou alguém ouça, perceba que é fado. E que essas características é como um idioma. Fado é exatamente como um idioma, é como o português, como o farsi, como o árabe, como o hebreu, como o francês. É um idioma. Não é? É como que tu olhares, por exemplo, para uma árvore. O fado, imagina que seja uma árvore, que tem um tronco central que a suporta, uma raiz que a sustenta, e vários galhos, e todos os galhos são diferentes. Olhando para uma árvore, a árvore diz-te a lei, não é? A árvore, quando pode haver tristeza, pode haver tempestades, pode haver o que seja, mas ela não deixa de se cumprir como árvore. Continua a fazer a fotossíntese, não é? Portanto, aquela história do meio. E isto veio a propósito de quê? Porque, para mim, por mais que se vá fazendo estas coisas, o meio a mim não me define. Eu é que vou definir o meio, senão quem tem valor é o meio e não eu. Quer dizer, o determinismo para mim é uma coisa que me assusta um bocadinho a determinado ponto. E então é como se olhasses para o fado e ele fosse uma árvore, em que tem essa raiz, esse tronco e esses vários galhos, e cada galho é diferente. E o fado tem vários galhos diferentes, vários caminhos possíveis diferentes, não é? Agora deve-se manter exatamente esse tronco e essa raiz que o sustenta. Esse tronco pode ter cortiça, se for um sobreiro, pode ser pinho que tem uma casca, pode ser qualquer coisa, mas tem características. Quando tu olhas para um sobreiro e sabes que é um sobreiro. Depois olhas para um eucalipto e sabes que é um eucalipto. Olhas para uma cerejeira e sabes que é uma cerejeira, exatamente como o fado. Aquilo que eu me limito a fazer é manter determinadas características. E depois trazendo exatamente o meu toque pessoal e criando um novo estilo. Por exemplo, neste disco eu canto melodias que têm mais de 60 e 70 anos e dou-lhe um novo estilo interpretativo, mas não deixando de ter essas características que eu entendo que são de extrema importância para que se possa identificar o fado como fado e não como outra música qualquer, porque senão temos outra música qualquer e não é esse o objetivo. Acho que é importante, se é fado, se é flamenco, se é tango, se é tarab, seja o que for. Ou seja, agora não implica, mantendo essas características e mantendo essa forma de linguajar, até se quiseres dentro desta cantiga, que ela se renove, que ela se reforme. Eu prefiro sempre a palavra renovar e reformar que propriamente a palavra inovar, não é? Exatamente por isso mesmo, não é? Por falar nas canções que cantas, nas palavras e nas melodias que cantas neste disco, estava a ler uma entrevista que deste à agência Lusa, em que dizes que a maior parte das pessoas que escrevem para ti já te conhece bem, já sabe bem o que é aquilo que tu queres abordar, portanto não tens que dar muitas indicações. Falas dos músicos, foi o que eu disse, não? Dos autores. Os autores. Sim, quer dizer, tive essa sorte, aqueles que tenho a oportunidade de ser amigo e de conversar, portanto não precisei de dizer muito, porque eles conhecem-me e sabem esta minha maneira de estar na música e na poesia, quer dizer, e foi muito fácil. A Carminho mandou-me 3 temas e disse: olha, escolhe o que tu quiseres e faz como entenderes que te sintas melhor a fazer. O Fernando, e sou amigo da Carmo, quer dizer, o Fernando Torres, somos amigos, visita de casa, estamos muitas vezes juntos, e ele também mandou 3 cantigas, eu escolhi esta outra canta ao vivo. O Nuno Judice também somos amigos e ele já tinha mandado alguns poemas e eu escolhi este, e tenho outros que um dia mais tarde cantarei ou gravarei. O Francisco Guimarães fez os versos do Viravoltas e Conta Quem Eu Sou, que
começa logo com uma frase muito bonita, que ele foi muito generoso, e começa logo com uma frase muito bonita do acho que é Miguel Torga, creio é de Miguel Torga, acho eu. Não, de Eugênio de Andrade, tudo me prende à terra onde me dei. Portanto, ele foi muito generoso nessa parte e escreveu estas duas cantigas. Também somos amigos, portanto é muito fácil. E não é preciso dizer-lhes muito, que eles sabem mais ou menos por onde anda a minha sensibilidade. Às vezes muda um bocadinho, mas quando muda também não é estes autores que peço, vou buscar aos outros. Como é o caso de Gil Vicente ou de outros discos que já fiz com Guimarães, com António Ramos Rosa, etc. Curiosamente, no tema do Silêncio Saímos, que é da autoria do Fernando Tordo, cantas as palavras: conta-me dos passados recentes, fala-me dos sonhos se quiseres, que eu digo-te das dívidas que temos, do quanto devemos às mulheres. Foi algo que quiseste deixar cantado. Deixar muito, sim, e não é por uma questão populista nem de encantar as senhoras, porque eu se há coisa que eu gosto no mundo é das mulheres, não é? Nasci de uma, portanto, como não amar as mulheres. E tenho uma filha e tenho mulher, portanto. Agora a questão não é essa, a questão é que de facto deve-se muito às mulheres, não é? E nós estamos a pagar, e os homens vão pagar uma fatura muito grande daquilo que se fez ao longo de séculos na história às mulheres, não é? Aquilo que se maltratou as mulheres, e portanto é essa fatura vamos ter que a pagar. E se calhar eu não gostaria que fosse uma coisa de vingança, porque a vingança, diz o Confúcio muito bem, quando pensares em vingança cava duas sepulturas, aquela que te vais vingar e a tua. Portanto é preciso ter muito cuidado com esta coisa, e não pode pagar um indivíduo de hoje, não pode pagar para o indivíduo de ontem. E acho que é preciso ter algum cuidado nestas coisas. E agora, devemos às mulheres exatamente tudo isso, e eu devo à mulher ter nascido, não é? Foi ela que me jurou e que me carregou 9 meses ao ventre, e depois posso dizer uma série de coisas que os homens devem às mulheres, não é? Uma coisa das coisas que eu mais admiro nas mulheres, além da sua beleza exterior e interior, que têm muito mais que os homens, mas às vezes, ou quase sempre, mas uma coisa que eu acho que as mulheres têm, que a mim me seduz imenso e que me deixa fascinado, é a sua intuição. Aquela coisa do sexto sentido é uma coisa que as mulheres têm que me deixa completamente extasiado, porque elas quase sempre acertam. E é uma coisa que me fico doido. Até mulheres que eu leio, como a Helena Blavatsky, por exemplo, filósofa do século XIX, eu gosto imenso, porque as mulheres têm uma coisa que é muito. É o treino, e depois é delas mesmo. É uma coisa extraordinária, e isso é uma coisa que se deve às mulheres. E tens várias mulheres, cantas várias mulheres neste disco. Já falaste da Carminho, Maria do Rosário Pedreira, outra que mandou eu pedi-lhe, contei-lhe uma breve história, e ela mandou-me esse poema fantástico da Purinha. Também bem bonita essa música. Obrigado. Temos a Amélia Muж também. Uma bela equipa. O que acontece com a Amélia Muж eu conhecia, claro, mas não éramos próximos, não tínhamos convivência. E eu pedi que lhe pedissem um tema que tivesse a ver com o Sul, porque este disco é muito inspirado no Sul e no Mediterrâneo. Eu sou sempre um indivíduo, estou sempre com os olhos mais postos no Mediterrâneo e no Oriente que propriamente no Atlântico. Apesar de gostar muito do Brasil e da América Latina, etc., gosto do mundo inteiro, mas a minha sensibilidade leva-me por aí, por os caminhos do Mediterrâneo e por os povos que nele habitam. E eu pedi à Amélia, a Amélia Muж, que fizesse esta cantiga, que ela foi muito generosa e fez uma cantiga maravilhosa. E ela entendeu tão bem, sem me conhecer. Repara que ela, no refrão dessa cantiga, cantiga chama-se Terras de um Mar Interior, repara que a palavra terra anda sempre por aqui. Ela diz o seguinte: no regresso a casa sou a garça, gaivota em grito aberto frente ao mar. Andorinha, com o seu negro golpe de asa, sou da gente de partir e de ficar e de voltar. Portanto é ela acertou. Enchei. Eu ando sempre cá e lá, às vezes nem que seja em pensamento. É muito visual, não é? Sim, é um tema extraordinário. Que eu posso dizer que foi assim o mais arrojado de todos. Às vezes brinco com isso, posso ser crucificado, porque eu fiz uma coisa que, como se fosse a música clássica árabe, em que começa com um taksim. Taksim é como se fosse para nós uma introdução, intermezzo, sei lá, onde apresenta o modo em que se vai trabalhar, e depois no meio tem makam. Makam é uma improvisação sobre o modo em que se trabalha. Portanto está assim uma coisa bastante orientalizada, com várias influências, desde árabes a sefarditas, enfim, muita coisa.
Eu sempre que penso na tua música, penso assim numa espécie de fado com cheirinho hortelã. Deve ser Sim. por causa dessas influências. Talvez. Confesso também que até há alguns anos achava que tu és realmente nascido e criado no Alentejo. Mas não, foste só adotado Fui pela só região. adotado. Essa é outra coisa, quer dizer, se calhar noutra vida passada fui alentejano. E daqueles muito ferrenhos, e devo ter lá nascido e morrido, e agora encarnar neste corpo e ter essa recordação, sei lá, isto é um bocado lírico, enfim, mas pronto, eu costumo dizer sempre isto para centrar, para focar mais as pessoas no que é importante, é porque gosto mesmo daquela terra e por isso fui para lá viver. Há qualquer coisa naquela terra que me deixa tão... dá-me uma paz há qualquer coisa que me prende, eu não sei o que é. E se calhar também não estou muito interessado em saber. Eu acho que eu escrevi num poema há uns tempos, quando logo ao início de ir para lá, em que digo uma coisa que é mesmo aquilo que se passa, é que o vento ali não tem a coragem de passar erguido. Ele passa sempre ajoelhado, porque ele não é capaz de fustigar nenhum sobreiro. E apesar de ter lá o suão, não é? E há qualquer coisa naquela terra, as leis das proporções são obedecidas, quer dizer, aquela beleza do dourado e do verde, E depois as próprias pessoas têm esta coisa, não são de extremos, não é? Não tem nada a ver com isso, mas tem aquela coisa que para mim é fascinante, que ou gostam de ti ou não gostam. Gostam, não gostam, não te fazem mal nenhum, respeitam-te, tratam-te com a maior das dignidades, mas não querem mais nada além disso. Isso para mim é uma coisa que me agrada, porque não há cá aquelas hipocrisiazinhas, aquelas coisinhas, aqueles cinismozinhos. Não é um povo que ou gosta ou não gosta. É como os transmontanos, é igual. O povo mais semelhante que existe entre as províncias do continente, as regiões do continente, de Portugal continental, são os mais parecidos, é o transmontano com o alentejano. Eles têm muitas coisas muito em comum. Uma delas é essa coisa do feitio, de ou gostam ou não gostam, ou te querem ou não te querem. Isso é uma coisa que a mim me agrada muito. E depois aquela terra é fantástica. E depois eles têm um condão maravilhoso. É uma coisa que a mim me põe doido. É que aqueles tipos com o pouco fazem muito. Isso é aquela... o Da Vinci roubou de um provérbio árabe uma frase que é atribuída a ele, mas a frase não é dele. É um provérbio árabe que diz que a simplicidade é a sofisticação máxima. E de facto os alentejanos dão a grande lição disso. Já reparaste o que é uma açorda de alho? É água, coentros, um fio de azeite e alho. E poejo é pisadinho e água quente. E aquilo é um petisco do céu. É bom. Claro que hoje em dia coce bacalhau e é cozido aquele caldo de água do bacalhau, mas é um petisco maravilhoso. Como outros pratos que eu agora que vivo lá me fui apercebendo que existiam e são extraordinários. Como é que do pouco se faz tanto? Isso é uma coisa que a mim me deixa completamente doido. Porque é uma coisa que eu gosto muito, porque na música é isso que me fascina. É a coisa que é simples e de repente é tanto. Se torna grandiosa. O simples não quer dizer que não seja tanto, não é? Claro. Costuma-se dizer que o simples há muito trabalho. Não é? Exatamente. Achas que esse feitio meio reservado, ou gosta ou não gosta, sem grandes confianças, digamos, tem a ver também com uma certa... um certo fechamento, digamos assim, da região, uma certa distância em relação a outros? Eu não acho que tenha a ver com estarem fechados ou o problema da insularidade. Eu acho que isso hoje não é isso. É mesmo sabes que ver muita longura, não é? Ver muito horizonte, ver muito campo, às vezes dá um certo equilíbrio na tua mente do que é que vou ou não vou, fico, não fico. Esta coisa, e depois há qualquer coisa, também tem a ver com fatores históricos, quanto a mim, se calhar estou errado, mas tem a ver com isso, também tem a ver com a herança sefardita e árabe que há aqui por baixo de tudo isto, quer dizer, e esta maneira deles estarem, e depois, às vezes há amigos meus que dizem, os alentejanos são um bocado desconfiados. Eu digo, não são nada desconfiados, eles simplesmente não vão logo à partida assim, não se dão logo, e isso também tem a ver com aquela região em si. Sabes que as árvores também te dizem como é que pode ser o povo, não é? Eu vou voltar outra vez a falar do Confúcio, desculpa, mas tem que ser. O Confúcio diz uma coisa do género: desconfia quando numa aldeia não há cães a ladrar. É muito interessante. E quer dizer, e às vezes tu, por exemplo, isto é uma coisa que eu vou dizer, se calhar muita gente vai se rir muito, mas pronto, eu não me importo. Se tu olhas para as características, o caráter, o temperamento da raça rafeiro do Alentejo, que é uma coisa que eu também me insurgi muito. Insurgi quer dizer,
só para mim, não disse nada a ninguém, mas digo-te agora a ti, é que quando foi esta coisa do cão mais velho do mundo, o Bobby, e disseram várias vezes, até nos órgãos de comunicação social, rafeiro alentejano. Essa raça não existe. Existe o rafeiro do Alentejo, porque rafeiro alentejano são todos aqueles que estiverem no Alentejo sem raça definida. Portanto, é bom, é outra coisa, quer dizer, é o rafeiro do Alentejo. Essa raça, sim, existe. Rafeiro alentejano não existe. Pronto. São os outros Bobbys todos da rua. E se tu olhares para o temperamento desse animal, é um temperamento muito um bocado como o alentejano. É muito na dele e tal, vai passar calminho. À altura de agir, ele sabe agir. Portanto, é uma coisa muito engraçada de se analisar, um bocado estranho. Muita gente se vai rir, repito, mas eu não me importo. Por isso é que ele viveu tanto tempo. Mas essa coisa não é deles serem isolados, não é nada disso. É mesmo, são assim, nem é por desconfiança, é porque se calhar pode-se dizer que são mais cautelosos, ou são mais, têm a temperança, quer dizer, têm um bocadinho mais de cautela na aproximação com os outros, mas quando gostam a valer. E olha que eu tenho exemplos na minha vida e no meu cotidiano de manifestações de amor e de carinho que nem te passa pela cabeça. Portanto, é interessante. Que bom. Quando é que nasceu esta paixão na tua vida? Já dá muito tempo, desde a primeira vez que comecei a ir ao Alentejo. Eu tinha os meus... Aliás, desde que andei a guardar ovelhas, não é? O campo, eu sou muito campónio, portanto, a partir daí é aquela paisagem que me fascina. Não é tanto a da montanha, mas mais a da Lasíria, da planície, aliás. E, portanto, nasceu desde nessa altura que eu andava a guardar ovelhas, já no Pinhal Novo, que é Alentejo, não é? Aqui mais próximo, e já nasceu nessa parte e nessa altura. E a esse propósito li uma entrevista tua já de alguns anos com o Diário de Notícias, em que sobre essa fase em que andaste a guardar ovelhas, dizias uma coisa muito bonita, que era a vida com animais é extraordinária e é muito mais lenta. É algo que também te agrada, esse abrandamento do ritmo, seja pela paisagem ou pela observação dos animais. Eu já me quedei a pensar nisso e já me pus pensando nisso, e uma das coisas que a rotina te dá é mais lento. É a sensação de mais lentidão. Se tiveres várias rotinas, e por isso a rotina também é tão importante, porque as coisas não são tão rápidas, não vivemos tanto sob stress. E os animais têm sempre têm sempre várias lições para te dar. Eu tenho neste momento 3 cães, um rafeiro do Alentejo, aliás, uma cadela, e mais outros 2, e tenho algumas galinhas. Mas quando andava com as ovelhas, o valor do silêncio é uma coisa extraordinária, porque naquele tempo, no período que andas com os animais, tens tempo para pensar. Mas depois é uma coisa extraordinária porque é tudo mais lento, porque há uma rotina. Há aquela rotina de sair com o gado, de levar para a malhada, de fazer isto, fazer aquilo, e é todos os dias. O gado come todos os dias, não existe domingo nem feriado, e portanto nem dias santos. O gado come todos os dias, portanto, e bebe todos os dias, e portanto há essa sensação de que tudo é mais lento, e às vezes até de saborear maior as coisas. Por exemplo, o ar que nos toca na cara, observar uma árvore, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou um bocado maluco, não, Luís, mas não. Uma das coisas que o Alentejo tem, que me fascina imenso, há noites, naquelas noites mais escuras e estreladas, tu parece que ergues a mão e apanhas o firmamento no beiral, porque parece que está tão próximo. É uma ilusão, eu sei, mas é uma ilusão que me dá uma paz e uma alegria imensa. Parece que apanhas o céu, é extraordinário. Maravilha. Além do Alentejo, outra das tuas coordenadas favoritas é, como já falaste, de resto Mediterrâneo, o Oriente. Essa paixão apareceu quando? Isso desde há muito tempo, desde a minha convivência com os ciganos, que no bairro onde eu cresci e nasci tenho grandes amigos ciganos e que fomos criados juntos. E depois, mais tarde, quando em 2005 comecei a colaborar com o Rabi Abou Khalil, a coisa acentuou-se muito mais e comecei a descobrir um mundo completamente diferente e que a mim me traz sempre encantado e apaixonado. Sei que tu gostas muito. Agora a minha curiosidade é o teu amigo libanês, o que é que ele achou de nós? Ele gosta muito, ele sente-se em Portugal como se estivesse em casa. Okay. Ele diz que não vê grandes diferenças, se bem que o Rabia saiu do Líbano desde a Guerra Civil, praticamente, e foi estudar para a Alemanha, e hoje em dia vive em França, no sul de França, e portanto, mas ele o que me disse sempre foi que sentia-se em Lisboa como se estivesse em Beirute, porque até mesmo os portugueses são muito parecidos fisionomicamente com os libaneses, e ele adora Portugal. É curioso
Tenho uma amiga que viveu na Nigéria e ela, o grupo de amigos ou conhecidos dela lá, ela diz que quem se dava melhor era com os gregos, que eram mais parecidos connosco, com os gregos e com os libaneses. Os libaneses são muito parecidos connosco. Muito. Apesar de que, pronto, os libaneses, há uma grande maioria de cristãos, não é? Portanto, a cultura aproxima um bocadinho mais em termos de certas coisas, não é? É bom termos esta noção de que podemos ser parecidos com pessoas que geograficamente estão bem longe de nós, não é? Sim, é verdade. As culturas aproximam-se numa coisa ou noutra, claro que há grandes diferenças, mas elas não existem separadas. Depois vão dando voltas e voltas, umas por aqui, outras por ali, mas os seres humanos não estão separados. Não são assim tão diferentes. Não, claro não é? que não. São aquela célebre slogan, né? Todos diferentes, todos iguais. O ser humano é o ser humano. Falaste dos teus amigos ciganos, da ajuda. Hoje em dia há uma certa recuperação da música cigana, até na pop portuguesa, não é? Achas isso engraçado? Boa, sim. Acho, claro. Se calhar aqui há uns anos era uma coisa menos expectável, não é? Sim, porque também os ciganos estão mais modernos. Estou a brincar, sim, mas isso é ótimo, até porque se vai começando a perder um bocadinho aquele estigma com os ciganos. Este problema das generalizações é sempre muito complicado. É quando se diz os portugueses são ladrões. Não, o que se deve dizer é alguns portugueses são ladrões, ou alguns são portugueses são vigaristas, ou alguns portugueses são pantomineiros, como se diz no Alentejo. Agora dizer os portugueses são isto, ou como dizer os árabes são assassinos, os judeus são não sei o quê, os chineses são não sei o quê. Não, é alguns chineses. Não se deve generalizar e dizer, e isto aplica-se aos ciganos, não é? Quando eu digo os ciganos são os bandidos, não, eu devo dizer alguns ciganos são os bandidos. Mas e esta coisa de ter o Nininho e outros músicos, o Diego Algavi, por exemplo, que é um cantador extraordinário português, um cigano inacreditável, que é um cantor maravilhoso como o Nininho, quer dizer, isso também vai trazer que estas pessoas também, e trazer que elas existem e que são boas naquilo que fazem, não é? E que os ciganos também não é esse bicho papão que as pessoas acham que são. Claro que sim, é um estigma que ainda assim perdura, não é? É verdade, mas pronto, pode ser que eles vão contribuir de certeza absoluta para que isso também acabe um bocadinho. Voltando ao teu disco mais recente, uma das coisas que eu achei mais curiosa é uma certa ideia de espontaneidade ou de liberdade. Há pouco falavas daquela ideia de cantar ser como as ondas do mar. Eu acho que isso se percebe nas canções. Por exemplo, na canção Vira-Voltas, tu riste e deixas ficar o riso. Sim. É uma coisa que eu achei muito engraçada, dá assim um ar muito natural. É porque aquilo não tem nada de sério, deu-me vontade de rir e ficou o riso. O Vira-Voltas é um tema que reúne todas essas minhas influências, desde o fado ao canto alentejano, à música do norte de África, à música árabe, à música sefardita e até à música grega. Quer dizer, tens várias coisas aí que estão patente estas minhas influências todas. Li também numa entrevista que a alegria que permeia alguns destes temas tem também a ver com a chegada do teu filho mais novo, não é? Sim. Tem sido Francisco. É porque é impossível um tipo olha para aquela criança logo manhã às 8 da manhã que tu querias estar a dormir mais um bocado às 7h30 e o tipo acorda com um sorriso largo e luminoso e uns olhos brilhantes a dizer olá, oia, bom dia. Como é que tu não has de ficar contente o dia inteiro? Só, já não estás com ele porque ele foi para a creche ou o que seja, mas fica sempre na memória aquela voz, aqueles olhos, aquele sorriso largo e luminoso, quer dizer, é muito influencia imenso, quer dizer, é um tipo extraordinário aquele miúdo. Os filhos nunca cheiram mal aos pais, mas então... É um bálsamo logo para começares o dia, não é? Esse sorriso. Mas és também um autor de algumas palavras e melodias no disco, por exemplo, a canção Tronco e Raiz, que é muito bonita. Obrigado. A mim trouxe-me qualquer coisa de Zeca Afonso, talvez. É possível, sim. Também é uma influência para mim, é uma referência, portanto pode parecer, sim. Talvez pelas palavras, porque tem uma quadra que diz: ó almas do meu país, ficai com esta crença, há que ser tronco e raiz para lembrar vossa existência, para valer vossa existência. Mais uma vez. Sim. Tu escreves sem ser para música? Tens o teu caderninho com poemas? Escrevo, mas não apresento. Só publiquei uma coisa ou outra, assim, mas não entendo que não devo. Depois, mais tarde, quando eu já cá não estiver, os meus filhos façam o que quiserem com isso, eu entendo. Pronto, e as canções foi que o João Paulo Esteves da Silva um dia musicou uns versos meus, que é a Estrada Azul,
e que eu cantei e não gravei, e depois neste disco os músicos disseram: epá, isto é bom, não faças isso, porque eu queria tirar, mostrei e disse: epá, se calhar não, é um bocado por insegurança minha e porque conheço tanta coisa boa que às vezes dá uma sensação de ser uma afronta cantar coisas minhas quando eu conheço poesia extraordinária e música extraordinária, mas enfim, eles ajudaram-me a tirar esse peso. E eu gravei o Tronco e Raiz e uma música que fiz para os versos do António Boto, o Se Me Deixares e o El Kiko e o Viravoltas. Sentes-te mais protegido cantando, ou seja, sentes-te mais protegido se houver música à volta das palavras? Sim. Sim, eu acho que o casamento é o casamento. O fado é o casamento perfeito, ou quase perfeito, não é? Com a música, com os versos. Não é? E isso a mim é o que me seduz, é a capacidade de ter uma melodia tão simples, ou uma hipótese de melodia, um acompanhamento também muito simples e fazer soar a coisas muito belas e muito profundas. Em 2013 gravaste com o Sr. Carlos do Carmo, Sim. que numa entrevista que deu aqui ao meu colega da Blitz te elogiou, entre outras coisas, porque elogiou o facto de teres ido para o Museu do Fado estudar o próprio. Sim. Foi, imagino, um grande privilégio poderes trabalhar e privar com este vulto. Sim, foi. Como com outros, atenção, hein? Não foi só com o Carlos do Carmo, com o Simão de Oliveira, tive a Fernanda Maria, tive a sorte de ter pessoas de outras gerações e de grande peso cultural que me convidaram para cantar consigo. E o Carlos foi uma dessas pessoas, o Rodrigo, por exemplo, quer dizer, e o Carlos foi uma dessas pessoas, foi de uma generosidade imensa. E ele sempre foi muito querido comigo, e nós tínhamos uma coisa muito curiosa, é porque ele deu-me essa permissão de discutirmos muitas vezes, de falarmos muitas vezes sobre fado e a vida, e discutíamos, e às vezes entrávamos em choque. Eu era um bocado arrogante porque era muito mais novo, não é? E eu dizia-lhe: Carlos, desculpe, eu se calhar estou a teimar demais, mando-me calar. Ele disse: não, senhor, fala, diz o que pensas, e estamos aqui, e tu não tens que estar de acordo comigo, como eu também não tenho que estar de acordo contigo, e debatemos, e assim é que as coisas devem prosseguir. E ficámos amigos e falávamos algumas vezes sobre as coisas, e tínhamos essa oportunidade de debater muitas coisas, e ele foi muito generoso comigo, de facto. E essa história de ir para o Museu do Fado é porque lá está essa curiosidade, e gosto de saber, não é? Se eu tenho uma coisa para poder trabalhar, eu tenho que saber dela, não é? E também contribuí algumas coisas no museu para esclarecer algumas coisas, que havia algumas dúvidas de compositores e de poetas, etc. E pelos meus estudos e as minhas coisas. Eu não sei se isso é estudar, porque eu não tenho estudos para ser estudioso. Sou apenas um curioso que gosto de ler e de saber das coisas e de saber daquilo que faço, não é? Mas há também, digo eu, uma certa humildade por parte de uma pessoa como o Carlos do Carmo, não é? Sim. Em ter essa abertura e dizer: não, tu podes ter a tua opinião, eu tenho a minha, falamos. Ele era sobretudo um homem inteligente, não é? Não era propriamente uma pessoa, um tipo virado só para o ego, não é? Apesar de ser o seu ego que era artista, como todos temos, mas era um homem inteligente e um homem com tato, como se diz no Alentejo, e portanto perceber que. E depois ele deixava que nós, e ele debatia e dizia não, sim, e às vezes estava de acordo: agora é que me tramaste, não tinha visto por aí, ou eu tinha de dizer: pronto, olha, Carlos, tem razão, desculpa, eu estava a ver mal isto e tal. Mas não, ele era um homem inteligente, era uma pessoa com quem eu gostava muito de conversar e discutir. E às vezes está contra ele, às vezes até eu era um bocado mauzinho, não concordava com ele só de propósito, só para ouvir ralhar. Só para o picar um bocadinho. Exatamente. Também na tal entrevista que deste muito recentemente à agência Luz a propósito deste novo disco, disses que achas que Portugal é um país que está geograficamente virado para o Atlântico, mas tem ali uma natureza mediterrânica. Em que é que tu achas que isso se reflete mais? Em muitas coisas na nossa maneira de ser. Hoje em dia também já é, mas há coisas que são traços muito... Logo a partir da gastronomia, logo uma das coisas que... A poesia, por exemplo. A poesia é uma coisa que a Península Ibérica deve ser da Península que mais poetas tem, não é? Comparativamente com outras regiões da Europa. A poesia, a gastronomia. E até mesmo o que é que isso reflete? Olha, na nossa língua, por exemplo, só para te dizer, tens 20.000 palavras do árabe. Por exemplo, não é só as com al, não é? Depois, por exemplo, olha, gostas da alheira de Mirandela? Eu adoro, portanto é uma invenção judaica sefardita, portanto, quer dizer, há tantas coisas que nós temos de influências destes povos, como temos dos povos do norte da Europa, evidentemente, mas há qualquer coisa. O Fernando Pessoa tem um texto muito interessante sobre isto, que é da Ibéria e do iberismo,
em que ele diz que nada acontece na alma portuguesa que não tenha um fundo sefardita e árabe por baixo e tal. É um texto muitíssimo interessante. Se puderes ler, que é muito, muito interessante esse texto. E, quer dizer, não te vejo assim, depois vejo algumas coisas que são menos boas, mas não quer dizer que não vale a pena. Isto nós já estamos carregados de saber delas. Exato. Nas tuas entrevistas, li algumas, reparei que há valores que se levantam se calhar mais alto que outros e que se repetem, no bom sentido. Falas muito em honestidade, em integridade, mas falas também muito em paixão, em amor, em imaginação. São alguns dos teus motes. Sim, eu acho que isso são os pilares fundamentais para um tipo poder viver descansado e, quer dizer, acho que foi isso que me foi transmitido e é isso que eu gosto de cultivar. Não gosto de... Não tenho grandes... Porque eu não gasto muito aos 100, não tenho grandes interesses de coisas que não... Se me perguntares o que é que... Eu gosto é de viver com os meus concertos e que as pessoas se sintam bem com aquilo que ouvem e fazer-lhes bem com aquilo que eu canto. De resto eu não tenho grandes coisas para que me obrigue a ser desonesto, quer na prática, quer intelectualmente, que me obriga a ser ambicioso demais ou invejoso por isto ou por aquilo. Não, às vezes posso ficar mais sentido ou um bocadinho mais triste quando quem deve não dá atenção àquilo que eu faço, não é? E isso às vezes magoa um bocadinho, mas enfim, eu só posso tomar conta daquilo que eu faço. As ações dos outros eu não tenho mão nelas, nem tenho mão na fortuna, nem no infortúnio. Eu faço a minha parte, tendo a minha parte feita com dignidade, integridade e com amor por aquilo que faço e respeito, eu acho que se vivo tranquilamente. Posso dizer que faço o sono dos justos todos os dias e estou tranquilo porque me deito descansado e analiso o meu dia e vejo o que é que posso melhorar e o que não posso melhorar. Agora, evidentemente, sou um ser humano e sou passível ao erro e também tenho disparates e também às vezes digo se calhar uma coisa ou outra que não devia, ou pelo menos devia, mas de outra maneira, quer dizer, essas coisas não... Agora, são esses os valores que eu apregoo, mas que também pratico. Quem me conhece e pode ver é o que eu faço. Interessante dizeres isso. Esta semana eu falava com uma amiga que é artista, que faz ilustração. Sim. E ela dizia que se sente mal neste contexto de desgraças, em catadupa em todo o mundo, em partilhar as coisas dela porque achava que era fútil. E eu disse isso. Pessoalmente, eu acho que se conseguirmos ser bons para aqueles que nos rodeiam no nosso pequeno círculo, já não é mau, não é? Já estamos a contribuir qualquer coisa, pelo menos não estamos a contribuir para o mal. Exatamente. E a arte é sempre necessária, seja música, ilustração. Sim, seja o que for. Sim. A arte é uma coisa que é importante para se poder ter um norte, não é? Para se ter uma vontade de ascender mais além. E quando digo mais além não é numa questão de matérias e de materiais, é mais além em termos até, se quiser, espirituais e intelectuais. Uma coisa que também gostei muito de ler, deste uma entrevista há uns anos para a revista Ativa, e disseste que não gostavas daquela ideia de haver padrões estéticos muito uniformes, digamos assim. A ideia de que os gordos não são bonitos, por exemplo. É um dos derradeiros preconceitos que parece que não é tão recriminado como outros, talvez, não sei. É exatamente como falavas há pouco dos velhos e da maneira como se trata os velhos, de igual modo. Quer dizer, hoje em dia parece que para ser bonito um tipo tem que ser muito magro e traçado ou não. Quer dizer, claro que isto não podemos generalizar, que há mulheres que eu conheço, a minha, por exemplo, gostou de mim como eu era, não é? Ou como eu vou sendo. Isso é outra coisa. E depois é importante às vezes perceber que as pessoas obesas, a obesidade é uma doença crónica. Não é nenhuma falta de caráter, nem nenhuma coisa que a pessoa pode mudar, mas não muda porque é caluna, porque é isto, porque é aquilo. Não, é uma doença crónica. Eu perdi 52 quilos, fazendo apenas exercício e fechando a boca à minha maneira. Não consultei um nutricionista, um endocrinologista, não consultei ninguém. Foi sozinho, apenas com 2 treinadores que tinha. E é importante perceber isto. Eu parei de treinar 2 anos e voltei a ganhar 15 quilos rapidamente. Porquê? Porque é uma doença que se tem. É algo que não funciona bem, são as células do estômago que informam o cérebro que tens fome, tem uma deficiência qualquer, não sei o que é, não sou médico, portanto, mas que é uma doença crónica, é. Porque a pessoa volta a engordar. Portanto, e às vezes há este problema, e pronto, claro que se me disseres assim, olha, gostas de te ver hoje quando estavas com 90 quilos e agora tens 110, ou o que é, ou 115, eu digo-te se calhar eu preferia estar com os 90. Mas isso é uma coisa que eu resolvo, já comecei a resolver, portanto, daqui por 7, 8 meses volto a estar como estava.
Mas é um problema que é uma doença, não é nenhuma falta de caráter. E há muita gente que é gorda, a sua grande maioria não é gorda só porque quer. É porque, coitado, porque vicissitudes da vida não consegue emagrecer, porque tem que trabalhar e não tem tempo para ir ao ginásio, ou porque não sei quê, ou porque às vezes nem com o ginásio a pessoa lá vai, nem mesmo fechando a boca. E isso às vezes entristece-me muito, porque as pessoas dizem, pronto, porque é os padrões da estética, quer nos homens, quer nas mulheres. As pessoas gordas são sempre muito... Enfim, e eu emagreci, não foi problema de estético, felizmente nunca me faltaram mulheres bonitas e que me amassem, que é o mais importante, é que me amassem. Portanto, isso nunca me faltou. O que me faltou foi para a minha saúde. Comecei a pensar qualquer dia onde é que isto vai parar, não é? E portanto, o que é importante para mim é a saúde. Agora a beleza está noutras coisas, não é? Porque o cuidado é um tipo ser muito bonito, ser muito elegante e depois, coitado, não diz uma para a caixa e por dentro, coitado, aquilo está tudo colado com arames ferrugentes. Não, atenção, não estou aqui a julgar o caráter dos outros, não é isso que eu quero. Estamos a falar, quer dizer, e pronto, a gordura e as pessoas obesas têm sempre a vida muito mais dificultada, não é? Sim, essa culpabilização, quando muitas vezes, como dizes, não é? Podem ser questões genéticas, hormonais. Sim, questões, e é uma doença. Pergunta a qualquer médico sobre a obesidade, endocrinologista. A obesidade é uma doença crónica, é uma coisa que não tem... A pessoa terá sempre esse peso consigo, essa coisa, e fazem-se cirurgias, e fazem isso, e faz-se aquilo, e faz-se aquilo outro, para a pessoa melhorar e ter melhor vida, não é? Mas eu continuo a dizer, eu acho que eu emagreço por uma questão da minha saúde, porque não posso ter níveis de colesterol altíssimos e não quero ter tanta gordura a abafar-me as veias e as artérias, porque, quer dizer, já tive um problema de saúde gravíssimo há um ano atrás, fez em agosto 1 ano, e portanto não quero repetir esse cenário. Portanto eu faço o que eu tenho a fazer, porque é uma coisa que eu gosto. Atenção, os desportos de combate é uma coisa que eu gosto muito. O kickboxing e o boxe é uma coisa que me seduz e que eu gosto. E faço porque gosto. Portanto, daí também a perca de peso ser menos dolorosa, porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de fazer aquilo. Vamos agora falar dos temas da semana. Na música, um dos assuntos mais falados foi o regresso de Madonna, que esteve na Altice Arena para 2 concertos na segunda e na terça. O nosso colega Rui Miguel Abreu esteve no primeiro concerto e escreveu: será só mais um concerto pop, um desfile de alta costura ou uma galeria de arte viva, uma eucaristia profana ou uma extravagância acabada de chegar da Broadway? Uma coisa interessante, Ricardo, é que Madonna viveu em Portugal, em Lisboa, aqui há uns anos, e na altura até se deixou envolver pela cena musical da cidade, e nestes concertos ela recordou isso mesmo, e inclusivamente cantou Saudade de Cesária Évora, que é algo que ela não tinha vindo a fazer nos outros concertos, em Inglaterra ou em França. É curioso que ela se tenha deixado inspirar um bocadinho pela nossa cultura, não é? Sim, é bom. E depois também teve uma atitude nobre, que foi grata ao país e à cidade que a recebeu. Portanto, isso é muito bonito. E é de realçar essa sua atitude. É bonito. Mesmo já não vivendo em Lisboa, deves-te a perceber das mudanças que a cidade tem sofrido. Como é que as vês? Eu hoje em dia eu amo Lisboa, não é? Não há cidade mais bonita para mim no mundo que Lisboa. Pronto, e claro, sou pena de ser um tipo tendencioso e faccioso, porque pronto, é a minha cidade, portanto, e foi a cidade onde eu nasci. Mas hoje em dia, para viver, eu não me convides para viver em Lisboa, não. Vir a Lisboa todos os dias, se preciso for, fazer o que for, visitar, estar, por mim tudo bem. Caso contrário, para viver não me convides. Já não é um ritmo que se coadune muito com o teu, não é? E depois mudou imenso, tornou-se uma... Não sei, não consigo julgar bem porque não estou cá, portanto não posso dizer e não estou atento a todas as alterações. Mas que para viver eu prefiro estar no campo do que estar na cidade neste momento. Há quanto tempo é que estás lá? Há 2 anos. Há 2? Sim. Mas já estás com as raízes bem firmadas. Não é? E aquela casa foi recuperada por nós, quer dizer, trabalhei lá muito. Na força da lua cheia,
no vento que move a montanha, no verde escuro da mata, nas curvas de um rio de prata, encontro um caminho para ir. Levo o meu barco no mar, levo o meu barco no mar, levo o meu barco no mar, levo o meu barco no mar. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação ou fora dela. Esta semana 2 artistas portugueses deram que falar nos palcos da capital. Primeiro foi Carminho, que levou um espetáculo muito ambicioso ao Coliseu de Lisboa. Não sei se tiveste a oportunidade. Estive lá no dia 2, fui então ver lá. Conta. Quer dizer, eu só vi as fotos da Carminho, que é uma mulher que eu adoro e que conheço desde que ela começou praticamente a cantar profissionalmente, e aliás antes, mas eu sou um bocadinho mais velho que ela, mas conhecemos desde sempre, se assim se pode dizer, e eu sou suspeito porque eu adoro ouvir a cantar a Carmen. A Carminho é uma fadista extraordinária, uma mulher, não vale a pena sequer estar aqui com... Eu sou fã dela e fui vê-la e desejo-lhe sempre o maior sucesso e as maiores felicidades, porque ela é de facto uma artista imensa. É engraçado porque, se não estou em erro, vocês foram os dois distinguidos, muito novinhos, no mesmo ano, em 2005, não foi? Em 2015? O que é que fala? Em 2000... Refere-te aqui? Um prémio de... Peço desculpa, Amália Rodrigues. Sim, fomos mais ou menos na mesma altura, sim. O prémio Amália Rodrigues, sim senhora. Sim, andamos sempre... O júri sabia o que é que estava a fazer na altura. Pois, parece que sim, mas eu também falar de mim não me peças. Eu vi as fotos e do concerto, do primeiro concerto, que há de ter sido semelhante ao segundo, da Carminho no Coliseu. Sim. E havia ali um jogo de luz da autoria de Hugo Coelho. Até fui ver para dizer de quem era, que se pode ver nas fotos da Rita interessante, Carmo. É um espetáculo maravilhoso. Muito maravilhoso, ambicioso. Porque ela é ambicioso e fantástico, não é? A luz estava muito bem pensada, o que é que tinha a ver com a sombra, o que é que tinha a ver com a luz, declaradamente. E é muito interessante. Ela, de facto, é uma artista fabulosa. 2 dias depois foram os 4:30, uma banda de Coimbra que levou a Altice Arena ao rubro. Foi o maior concerto que a banda deu em Lisboa até hoje, e fizeram-se acompanhar por uma orquestra de 19 músicos e aparentemente também de muito humor. O repórter da Blitz, Paulo Pena, descreveu esta noite como um serão familiar em ambiente de estádio. É a prova de que as canções cantadas em português também podem encher grandes recintos, não é? Exatamente, há várias provas disso, mas eu, perdoa-me a minha ignorância, mas eu conheço mal o trabalho dos 4:30, conheço uma ou duas canções, não conheço muito do trabalho deles, mas aquilo que eu vi são músicos extraordinários e o que fazem é muito, muito interessante, mas eu conheço mal. Agora, enfim... Olha como a luz é farta como um imenso nada, farta de me ver sem ela. O que a lua tem mais é não ser em nada mais do que a lua, a mesma lua, aquela. Vamos agora falar de um disco que chega esta semana às lojas. Também é um rapaz que és capaz de já ter ouvido falar. Chama-se António Zambujo. Torninho. Sim, conheço bem. É um moço novo que tem agora a aparecer. Faz-se, sim. Tem vagar para o jeito, como dizia a minha avó. Exatamente, tem vagar para o jeito, ele é de Beja. Exatamente, no fundo é teu vizinho, não é? Quase, ele é Baixo Alentejo, eu estou no Alto Alentejo. Okay. É um bocadinho diferente. É teu conterrâneo, digamos assim. Alentejano, sim. O disco chama-se Cidade, é já o 10º álbum de António Zambujo. É um grande nome, obviamente, da música nacional. Esteve na nossa redação esta semana para apresentar 4 canções do novo disco com o pianista João Salcedo, que também participa no disco. É um começo de tarde bem gostoso aqui na nossa redação. Maravilha. E bem diferente. Este disco tem 12 canções, foram todas escritas por Miguel Araújo, o grande comparsa de António Zambujo. Eles, muito recentemente, tocaram e encheram a Altice Arena e o Pavilhão Rosa Mota por 2 vezes. Maravilha.
na altura em que ele esteve cá, então aproveitei para falar um pouco com ele, e o António contou-nos que já tem, achei isto interessante, já tem prontos vários discos, como ele diz, discos monocasta, ou seja, este foi escrito apenas pelo Miguel Araújo, e em breve deverão sair, em breve ou um dia, discos, um escrito apenas pela Maria do Rosário Pedreira, outro escrito apenas pelo João Monge e eventualmente um escrito apenas pelo Pedro da Silva Martins, dos de Olinda. O António é muito teu fã. É engraçado porque eu fui rever entrevistas que lhe fiz já há muitos anos, quando ele ainda não era tão grande como é hoje, e sempre que se lhe perguntava quem era. Ele já era nomes, grande, não sabia é que ele era. Exatamente, provavelmente já nasceu grande, não é? Exato. Mas quando eu lhe perguntava quem eram os nomes, enfim, de seus companheiros de geração que ele mais admirava, ele nunca se esquecia de referir o teu nome. Obrigado, igualmente. Eu gosto muito do António. Esse também é outro que, se for preciso, não estou de acordo com ele e digo-lhe, etc. Isso é muito bom, porque isso aproxima-nos, não é? Ou podermos dizer aquilo que pensamos uns dos outros e que sentimos. E aliás, nós fizemos concertos juntos, ele e o Camané. Agora há pouco tempo fizemos cantar música do repertório brasileiro, dos compositores brasileiros, fizemos em vários sítios, foi uma encomenda até do Convento de São Francisco em Coimbra, fizemos cá em Lisboa, nos Jardins do Marquês, fizemos no Porto, e portanto foi muito bom. E eu gosto imenso do Tosé, acho que ele é um indivíduo que segue o seu rumo com a sua cabeça bem alinhada e com os astros bem no sítio, e é um músico extraordinário. Gosto muito dele também. Há alguma coisa que aproxima o Brasil do Alentejo, ou o Alentejo do Brasil? As vogais abertas. O gerúndio? O gerúndio também, né? Talvez por isso gostem tanto do Tosé no Brasil, não é? Sim. Tu alguma vez tocaste no Brasil? Nunca cantei no Brasil, é curioso. Na Venezuela toquei 3 vezes, falando da América Latina. Nunca fui ao Brasil, é curioso. Já tive várias vezes propostas para ir, mas de repente, por qualquer motivo, a coisa não se dá. E eu fico triste porque gostava muito de ir ao Brasil, porque nunca fui ao Brasil e gostava de ir ao Brasil. Se não for lá cantar um dia destes, vou lá de férias, que é o que pode acontecer um dia destes. Quais são os países fora de Portugal onde costumas atuar mais vezes? Bem, do mundo árabe já toquei na Argélia toquei 4 vezes, em Marrocos já toquei 3 vezes, no Líbano, na Jordânia, no Irão, sei lá, já toquei em muitos sítios. Mais vezes é França, Alemanha, Espanha toquei muitas vezes também. Há alguns países assim. E o Brasil é um dos que estão na lista? Que ainda não fui. Há 2 países que eu adorava ir cantar, que era o Brasil e o Japão. Tenho um fascínio pela cultura nipónica e pelo Japão que me põe maluco, e adorava ir cantar ao Japão. Porque acho que quando apanho público em Portugal japonês, eles são extraordinários, o silêncio e a atenção deles é maravilhosa. Fiz uma altura um documentário para a NHK, creio que é assim que se chama a televisão japonesa, e que convivi com vários japoneses cá quando da rodagem desse documentário, e entretanto nunca fui cantar ao Japão, mas eram 2 países que eu adorava ir cantar, era o Japão e ao Brasil. De visitar, adorava ir à Índia, ao Nepal e ao Tibete. Sei que és amigo do Ronquial, ele poderá dar-te algumas dicas. Sim, já falámos muito sobre isso, sim. Dá-te algumas dicas de viajante. Exatamente. Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Esta sexta-feira, depois do Brilharete no Coliseu de Lisboa, a Carminho atua no Coliseu do Porto. No mesmo dia, o cabo-verdiano Tito Paris estará no Coliseu de Lisboa. Ainda na sexta, Luís Severo toca no Generation em Braga. Sábado, dia 11, é dia de Fernando Daniel no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e de 4h30 em Porto Alegre. No domingo, dia 12, os Fear Factory tocam no Lisboa ao vivo. Na segunda, a dupla Rodrigo e Gabriela vai estar no Capitólio, em Lisboa. Na terça, rumam até à Casa da Música, no Porto. Integrado no cartaz do festival Misty Fest, o belga Wim Mertens atua na Casa da Música na segunda-feira. Também na Casa da Música, Salvador Sobral mostra o seu novo disco Timbre na quarta-feira.
Ricardo, tens algumas datas de concertos que queiras anunciar? Olha, dia 11 de novembro vou estar no Casino de Espinho. Dia 7 de dezembro vou estar em Évora, no Teatro Garcia de Rezende. Dia 22 de dezembro estou no Coliseu, eu, o Camané, o Mário Lojinho e o João Paulo Esteves da Silva. 2 vozes e 4 mãos. E são os concertos que tenho amanhã. Portanto, amanhã, ou seja, sexta-feira, dia 10, vou estar na Adega da Isabel, que é um projeto também do António Zambujo, que ele me convidou para lá ir cantar à sua adega. Vou lá na sexta-feira, portanto, sábado, dia 11, estarei no Casino de Espinho, e depois são estes agora que vislumbro assim de repente, não tenho tudo de memória, mas acho que são estes. Mas o concerto do Coliseu em Lisboa traz-me muito, muito alegre e muito entusiasmado, porque é um concerto que eu vou adorar fazer e vai ser fantástico, porque é o Mário Lajinha e o João Paulo e o Camané, vê-se morro dos calos ao Camané. Uma rivalidade saudável. Não, rivalidade nenhuma, eu sou um profundo admirador do Camané. Aliás, o Camané, de quem sou amigo, como dos Ambus, mas o Camané é de quem sou amigo, e ele teve, quando eu estive bastante doente, teve atitudes de uma nobreza e de um caráter extraordinário, e eu gosto muito do Camané e do ouvir cantar, então acho que é dos tipos com o timbre mais bonito que existe, portanto o tipo é extraordinário. E eu gosto muito dele, então vamos cantar os dois muitas coisas, e já a música original inclusivamente, vejam bem. A sério? É verdade, para esse concerto. Vai ser muito bom, 22 de dezembro no Coliseu de Lisboa. Continuas a retirar muito prazer de cantar ao vivo? Claro. Nenhum, se não for, quer dizer, então porque é que um tipo anda cá, não existe. Apesar de eu, quando canto, fecho os olhos e muitas vezes esqueço-me de quem está ou o que é que está, mas pronto, mas é extraordinário. É o que te traz vivo. Sabes o que é a vida? É um doce entardecer. A árvore que é escolhida cresce sem esmorecer. Gritamos ao vento norte uma prece de amor. No sul habita a sorte da mágoa que há de ser flor. Deixa a tristeza para trás, sorri para a vida. Este é o lema que traz alegria desmedida. Deixa a tristeza para trás. Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Ricardo, muito obrigada. Foi um gosto ter-te cá. Muito obrigado eu pelo convite. Ora essa. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia estará a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Sei que para ti o difícil é escolher, porque lês muito, mas força. É um poema de Eugênio Lisboa que se chama Transparência. Morrer é só não ser visto, é sair do pé de ti, apagar-me em tudo isto, deixar de ver o que vi. Morrer é não estar em ti, e mais do que não te ver, é não ser visto por ti. No deserto do não ser, morrer é como apagar-se a chama que houve em nós. É uma espécie de ficar-se vazio da própria voz. Vive o amor da atenção que se tem por quem se ama, mas a morte atiça em vão o fio que não dá chama. Morrer é só não ser visto e passar a pertencer a um livro de registro que guarda o nosso não ser. Morrer é como apagar-se a chama que houve em nós. É uma espécie de ficar-se vazio da própria voz. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.